Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Vocês podem se assentar. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, uma alegria estar com vocês e poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor. Antes de compartilhar a palavra, deixa-me me apresentar. Sou casado com Kelly há quase 28 anos. Deus nos deu 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. Ambos estão casados, nos agraciaram aí com a chegada de outros filhos, né? Priscila, nossa nora, Caleb, meu genro. Já, como diz minha esposa, entrei na adolescência. Temos 2 netinhos preciosos. E eu tenho tido a alegria de, como Josué, dizer: eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Sou pastor em Curitiba, na capital paranaense. Tem paranaense aí pelo jeito, né? Mas meu principal chamado é para ensinar a palavra de Deus ao corpo de Cristo. Enquanto pastor, meu ministério é local, né? Enquanto ensinador, meu ministério é voltado ao corpo de Cristo. E o nome desse nosso ministério de ensino é Orvalho.com. De vez em quando alguns me perguntam: pastor, de onde saiu esse nome Orvalho? Eu digo: da Bíblia. Deuteronômio 32:2 diz: destile a minha palavra como orvalho. .com a gente aumentou, não está lá no versículo. E a ideia do destilar é gotejar, né? Mostra que o ministério de ensino ele precisa de sequência, de continuidade. Nunca é uma gota só, é gota após gota. Aliás, Isaías profetizou e diz assim: a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quando comecei, há muitos anos atrás, viajar bastante pregando, eu dizia: Deus, não adianta você passar, falar uma vez só, acabou, né? E Deus sempre colocou no nosso coração estratégias para que a gente pudesse dar continuidade àquilo que começa. E o site, né, o Orvalho.com, que é o que dá nome ao nosso ministério, ele agrega muitos materiais de ensino que pode acrescentar, enriquecer a sua vida. A maior parte dos nossos recursos estão disponíveis na internet de forma gratuita. Nós só temos 2 tipos de produtos, né, de materiais que nós vendemos com a finalidade de levantar recursos para bancar aquilo que a gente oferece de graça. De vez em quando eu tenho gente que me agradece: pastor, muito obrigado por tanto material gratuito. Eu penso, eu não falo nada, mas eu penso: gratuito para tu. Às vezes eu fico pensando quanto custa para a gente produzir isso. Mas um dia uma pessoa me parou no aeroporto e começou a me agradecer um programa que nós temos, né, no YouTube, intitulado No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia, onde tudo aconteceu. E ele mesmo olha para mim e fala: pastor, quem é que banca essa conta? Eu falei: como é que é? O senhor vai fazer gravações nas terras bíblicas, não tem só as suas passagens, tem as da equipe, hospedagem, alimentação, equipamento, mão de obra, gente trabalhando. Ele olhou para mim e falou: quem é que banca essa conta? Eu vi que ele estava segurando um livro meu que tinha comprado em algum lugar. E eu falei: você? Ele falou: como é que é? Eu falei: quando comprou esse livro, estava ajudando a gente a bancar a conta, né? Então, quando você investe nesses materiais, além de investir no seu crescimento espiritual, você também está nos ajudando a manter essa roda girando, sem contar os investimentos que às vezes vão em outros ministérios. Então, no final do culto, nós vamos disponibilizar alguns dos nossos livros. E eu gosto sempre de dizer: o nosso coração não é fazer comércio. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, mas a pouca margem, né, que a gente acaba tendo no livro, somada à quantidade que sai, nos ajuda a manter todos os projetos funcionando, além de te ajudar a crescer. Então, eu quero te encorajar a passar. Nós temos um stand ali no final. E se você quiser muito um dos livros que está ali e não puder pagar o valor que está sugerido lá, eu creio que o crente entende a diferença do verbo poder e querer. São 2 verbos bem distintos. Então, estou falando de não poder, não de não querer. Você não pode, memorize uma senha, porque eu não gostaria que você deixasse de levar algum desses livros por falta de recurso. Então a senha é a seguinte: você vai chegar lá para o pessoal que está no stand e dizer assim: diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. E eles vão acreditar em você. Eles não vão pedir atestado de dificuldade, nada disso.
Mas eles vão fazer uma pergunta de volta. Qual a pergunta? Eles vão perguntar, pode pagar quanto? Porque às vezes o cara não pode pagar 15, mas pode pagar 12, pode pagar 10, 8, 5. Né? Uma vez eu anunciei um livro desse lá no Brasil, uma senhora me procurou e falou, pastor, aquilo que o senhor falou é verdade ou era brincadeira? Eu falei, é verdade. Ela falou, estou com vergonha de ir lá no estande, porque eu só tenho R$2, mas eu quero muito aquele livro da família. Eu falei, mãe, se você não quer ir lá passar vergonha, já passou vergonha comigo, eu falei, leva o livro que eu anunciei. Eu entreguei o livro e nada dela me dá os dois. Esperei um pouquinho, ela não tocava no assunto. Aí eu falei, mãe, e os R$2? Ela olhou para mim surpresa, falou, pastor, R$2, não, acho que não paga nem seu custo gráfico. Eu falei, não mesmo, mas diminui meu prejuízo. E mostra a boa vontade da sua parte. Eu falei, me dê os 2. Uma vez, Jesus, eu tirei 25 centavos de um adolescente. Ela falou, pastor, não muda nada para o senhor. Eu falei, mas muda para você. Te ensina a valorizar as coisas e você sai dizendo que não ganhou, que você comprou numa grande promoção. Agora, se você puder pagar o valor que está lá, não chora não, porque isso também nos ajuda a abençoar a vida de outros. Agora, os clientes são generosos e às vezes querem deixar troco. Não vou deixar troco para ajudar quem não pode. Eu vou pedir para você não fazer isso. A gente quer ajudar quem não pode. Agora, se você quer mesmo ajudar outros, leve mais um livro e dê de presente para alguém, né? Aí você ajuda quem vai ser abençoado com o livro, nos ajuda com o recurso que fica, mas deixa a gente ajudar alguém também, ok? Então deixa eu falar de alguns materiais que nós temos ali à disposição. Eu não vou anunciar tudo que tem, vou falar alguns para te ajudar na escolha. Nós temos ali um livro que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. Nenhum outro livro eu gastei tanto tempo estudando, escrevendo, meditando, pesquisando, consultando outros mestres, como fiz com esse livro, Graça Transformadora. Tenho chamado ele de A Obra da Minha Vida, né? São 416 páginas de um ensino bíblico rico, profundo, eu diria revolucionário e transformador. E o livro ainda vem acompanhado de um curso online. Então esse material vai estar à sua disposição. Essa é a minha penúltima publicação até agora. A mais recente é essa aqui, A Cultura do Jejum. Só que você vai economizar em comida já vale investimento no livro. Esse já é motivo suficiente para você fazer um investimento no livro. Mas o que o jejum tem feito por mim, eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade. Aos 18 anos de idade eu já fazia jejuns regulares, praticamente todo mês, de 3 a 7 dias na água. E ao longo dos anos essa prática se tornou para mim revolucionária. Eu descobri que além da conexão com Deus e do plano espiritual, que é o número 1, a parte mais importante, o jejum traz uma estabilidade emocional inexplicável e ele também traz saúde ao seu corpo. Todos os jejuns prolongados que eu tenho feito nos últimos anos, eu faço com acompanhamento médico, antes, durante e depois. E esse médico que me acompanha desde 2014, ele tem testemunhado, aliás, ele escreveu o prefácio do livro e um apêndice, um artigo médico-científico sobre o jejum. Aqui, além do ensino bíblico, nós temos muita orientação prática. Como você se prepara para o jejum, como se conduz durante ele, como volta. E eu acredito que esse material também vai te abençoar e muito. Eu gosto de uma frase do pastor Josué Gonçalves, que diz, invista mais na sua cabeça do que no seu estômago. Uma área que a gente tem ensinado bastante, em algum momento, se Deus nos permitir, eu quero voltar a falar disso, tem a ver com esse livro aqui, Uma Questão de Honra, o Valor do Dinheiro na Adoração. É um dos nossos melhores materiais também. Quero divulgar um material, principalmente aí para a moçada, os jovens e adolescentes, escrito pelo meu filho, Mate o Dragão, A Batalha pela Pureza Sexual. Mas existem outros 2 livros, um deles está relacionado com o que eu vou falar aqui hoje, que é o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Nesse livro a gente fala sobre família e também sobre matrimônio, casamento. E acredite, eu não escrevi esse livro pensando só nos casados. Eu escrevi pensando mais no solteiro até do que no casado. Porque a gente sempre diz para a moçada lá da nossa igreja que a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. Então você que está naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o livro foi escrito para você. Ou você que o tempo está passando, você já migrou para outro versículo, que é o do desespero. O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. O livro também é para você. Mas
Me deixa falar desse aqui. Eu não diria que ele é uma continuação, ele é um complemento. Como flechas, esse eu escrevi junto com a minha esposa. Preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Como eu disse antes, nossos filhos já estão crescidos, criados, casados, servindo a Deus, amando a Jesus. E nós esperamos chegar nessa fase da vida para não apenas produzir um manual bíblico sobre criação de filhos, como também abrir a caixa preta da criação de filhos, da experiência que nós tivemos lá em casa. Mas o que me motivou é isso. Eu ainda era solteiro e um homem de Deus um dia me deu uma palavra. Ele me aborda no final de uma reunião e pergunta: você já é casado? Eu falei: não, senhor. Ele falou: mas preste atenção no que eu vou falar, porque isso vai se cumprir só quando você já estiver casado. Ele disse: quando você já estiver casado e tiver o seu primeiro filho, e esse garoto tiver mais ou menos com 2 anos e meio de idade, ele me disse: você vai viver um dos momentos mais significativos da criação do seu filho. Ele diz: nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Ele deu todos os detalhes. Ele disse: se nessa ocasião você agir da forma errada, que é essa, essa e essa, seu coração vai se desvincular do seu filho. Ele diz: não vai ser instantâneo, mas como na abertura de um ângulo, que lá na frente vai ficando cada vez mais longe, ao longo dos anos vocês vão desconectar completamente. Mas se você agir da forma certa, que é essa, essa e essa. E ele também deu detalhes. Ele diz: Deus vai fazer algo sobrenatural e vai vincular o coração de vocês para sempre. A única coisa que eu conseguia pensar enquanto ele falava era: se isso tudo acontecer, realmente acontecer. Quando aconteceu eu já nem lembro mais. Porque eu pensei até eu casar. Gente, eu casei 1 ano depois da palavra. Meu filho Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. Ou seja, ele nasceu com 3 anos e meio depois daquela palavra profética. E quando ele tinha 2 anos e meio de idade, aquilo aconteceu. Mas já faziam 6 anos que eu tinha recebido aquela palavra. Mas na hora que eu pensei: se isso aconteceu, eu já nem lembro. Como se me ouvisse, porque falava pelo Espírito de Deus. Aquele homem disse assim: o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou falando no dia em que isso aconteceu. E gente, no dia que aconteceu eu lembrei, mas não foi uma lembrança qualquer. Foi como se passasse um filme na minha frente. Aquele cara falando, descrevendo. Eu estava vivendo exatamente aquela situação. E pior ou melhor, eu estava fazendo justamente a coisa errada. Mas naquela hora deu tempo de colocar em prática aquela palavra de sabedoria, aquela revelação seguida de conselho, ajustar e fazer a coisa certa. Meu filho já está para completar 25 anos, já é pai de 2, mas eu posso testemunhar até hoje. Foi um dos momentos mais significativos na criação do meu filho. Por que eu estou falando isso? Isso me fez ficar muito pensativo. Eu pensei: se nem casado era, e Deus já queria que eu soubesse de antemão como lidar com o problema com o filho quando eu tivesse, isso significa que Deus não quer que a gente corra atrás. Deus quer que a gente corra à frente. A maioria de nós espera ter um problema para descobrir que não sabe como lidar com aquilo porque não se preparou. E aí nós vamos errar. E depois nós vamos gastar tempo correndo atrás, tentando arrumar aquilo que, se a gente tivesse se antecipado, a gente não teria errado. Quem está entendendo? Então, mesmo você solteiro, a melhor hora de se preparar para ser pai é antes e não depois. Então, assim, fica aí o meu encorajamento para que você faça investimento no seu crescimento e, quem sabe, ainda nos nossos projetos. Se você achar que tem liberdade para isso, só se você realmente acreditar nisso, fala para o vizinho ao seu lado: deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Quase nunca funciona, mas vai que dá certo hoje. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Bom, além do meu irmão Paulo, que é pastor em Orlando, nós estamos hoje os 3 mosqueteiros, ou como nos chamavam quando a gente era criança na igreja, os 3 metralhas. Eu sou o irmão do meio, Paulo Caçula, e nós estamos acompanhados aqui do meu irmão mais velho, Adriano, que está conosco. Agora que eu consegui achar ele ali, fica em pé, Adriano. Um
Um dia desse alguém me falou: pastor, o senhor tem mania de contar história, dar testemunho e nunca fala o nome das pessoas. Eu falei: é verdade, é um hábito que eu tenho. Ele chegou para mim e falou: pelo amor de Deus, o senhor só tem 2 irmãos. Quem foi aquele que o senhor jogou a vassoura no pescoço? Foi ele. Para quem já ouviu a história. Primeira carta então de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Gente, eu preciso só perguntar por desencargo de consciência. É sério que eu posso falar quanto eu quiser? Só checando. Então vamos lá. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a versão que você tenha, me acompanhe. O texto diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Eu quero tomar esse texto como uma espécie de ponto de partida e também como aquilo que vai definir o trilho da nossa conversa e da nossa reflexão. A palavra de Deus, de uma maneira muito clara, fala de uma pessoa que não cuida dos seus. A palavra cuidado, no contexto imediato de 1 Timóteo capítulo 5, está falando de cuidado material. Os versículos 3 e 4 falam de honrar as viúvas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, que não têm arrimo de família. Não só perderam o marido, mas não tinham nenhum sustento provindo da família. O verso 4 explica que se alguma viúva tem filhos ou netos, esses precisam exercer piedade com a própria casa e recompensar seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Então o contexto fala de cuidado material, colocar comida na mesa, vestir o corpo e dar um teto sobre a cabeça. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 3, na mesma epístola de 1 Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito de um outro nível de cuidado dentro da família. Ele diz nos versículos 4 e 5 que aqueles que almejam o episcopado, serem bispos, eles precisam apresentar qualificações. Entre elas ele diz: marido de uma só mulher, irrepreensível. No 4 e 5 ele diz que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A ideia de cuidado aqui, relacionado ao bom governo da casa, diz respeito à vida espiritual. Basicamente ele está dizendo: se você quer ser pastor dos outros, primeiro tem que ser pastor da sua própria casa. Se você quer cuidar da vida espiritual dos outros, exercer cuidado para com eles, deve primeiro cuidar dos seus. Então a perspectiva de cuidado aqui, ela já não está focada no que é material, mas no que é espiritual. Agora, se sairmos da epístola de Paulo a Timóteo e olharmos a Bíblia como um todo, dá para incluir nessa relação cuidado emocional. Por exemplo, o Senhor Jesus já era adulto, homem feito. Em alguns lugares do Brasil a gente fala isso sem medo de que a palavra soe ruim: marmanjo, homem feito. E a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade quando foi batizado por João nas águas. E quando ele sai das águas, a Bíblia diz que a voz do Pai Celeste faz ouvir, de forma audível a todos os presentes: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Durante muito tempo eu achava que Deus estava recomendando o ministério de Jesus. Ele não falou nada sobre o ministério. Ele não disse: gente, esse é o Messias, creiam nele. Ele só disse: esse é meu garoto. Ou como a gente diz lá no sul, meu piá, meu menino, o filho que me dá prazer. O que nós temos ali é uma declaração de amor e uma expressão não apenas de valor, mas também de satisfação. O que me tem feito pensar: se Jesus, já sendo homem feito, não tendo as mazelas emocionais com as quais muitos de nós crescemos e fomos criados, o Pai Celeste olha para ele e reconhece que ele precisa desse nível de afirmação emocional. A pergunta é: o que nossos filhos, com a personalidade em desenvolvimento, não precisam? Nós precisamos entender que cuidado emocional é parte do pacote, do combo, quando falamos de cuidados familiares. Então eu gostaria que nossa leitura em cima aqui de 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, fosse bem abrangente, que não focasse numa coisa excluindo outras. E a Bíblia está dizendo: se alguém não cuida dos seus, é negligente em relação ao cuidado familiar. A Bíblia diz: negou a fé. Tem uma outra tradução que diz: renegou a fé. E a Bíblia diz assim: e é pior do que o incrédulo. Se dissesse que é igual ao incrédulo, já estava ruim. Mas quando diz pior, a situação realmente complica. E a partir desse texto, Deus começou a me fazer perceber uma relação
entre dois assuntos que normalmente nós não os ligamos. Aliás, não só não os conectamos, como eu diria que a igreja, de uma forma geral, acaba fazendo aí uma espécie de dicotomia, de separação entre eles, que são os assuntos de fé e família. Se tiver que dar um título a essa mensagem hoje, eu diria justamente isso: fé e família. Quando eu falo de fé, não falo apenas de crer para intervenções de Deus em momentos de necessidade. A Bíblia diz: pela graça somos salvos mediante a fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então entenda-se por fé, na ênfase que eu vou dar aqui hoje, todo o seu relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz que uma deliberada negligência no cuidado familiar significa renegar a própria fé. E nós precisamos entender como uma coisa acaba afetando outra, porque na verdade os dois estão tão juntos, tão entrelaçados, tão ligados, que não dá para separá-los. Há vários textos que apontam na mesma direção. Por exemplo, em 1 de Pedro, nós lemos com clareza o apóstolo pontuando lá no capítulo 3, no versículo 7, maridos, honrem as vossas esposas como vaso mais frágil. Ele não diz assim: marido, trate bem sua esposa, com mera perspectiva de resultado emocional, para que você tenha um ambiente agradável, para que você tenha alegria debaixo do teto. Seriam bons motivos. Mas ele diz assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Traduzindo, quando você desconecta na horizontal do seu cônjuge, você cria uma desconexão na vertical com Deus. Porque a forma como vivemos família afeta a maneira como relacionamos com Deus. E Pedro não foi o único a falar disso, nem o primeiro. Em Malaquias, no capítulo 2, no verso 13, Deus, por meio do profeta, disse: vocês cobrem o meu altar com choro, com jejuns, com lágrimas, eu não vos ouço. O que obviamente era curiosidade. O Deus que diz: invoca-me que te responderei, agora está dizendo: eu não ouço vocês chorando no pé do altar. Aliás, o verso seguinte, o 14, começa com Deus dizendo: e vocês perguntam por quê? E qualquer um de nós, talvez no lugar deles, faria a mesma pergunta: por quê? E Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra nem a aliança do casamento, e agora acha que chorando no pé do altar eu simplesmente vou fazer algo porque você chorou. Em outras palavras, Deus está dizendo: é ruim que eu vou te dar alguma moral aqui, depois de você ter esculhambado sua família. Aquilo que fazemos em relação à família afeta o ambiente de espiritualidade. Malaquias profetiza dizendo que o Senhor viria como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, mas ele diz que enviaria Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele termina dizendo assim: para que eu não venha e não fira a terra com maldição. A dimensão de espiritualidade que vivemos está atrelado ao padrão familiar que nós adotamos. Ao longo de toda a Escritura, eu e você vamos encontrar verdades como essa. É fato que fé e família estão tão relacionados, tão entrelaçados, tão interligados, que não dá para você simplesmente desconectá-los. Eu sempre soube que família era assunto sério e importante, porque eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Privilégio que meu pai não teve, embora minha mãe experimentou. Meu pai se converteu aos 18 anos de idade. Um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia foi a declaração do Salmo 68:6. Deus faz com que o solitário habite em família. E a conclusão que ele chega é: se Deus tem algum plano e algum propósito para a família, com certeza não é o que eu vivi. Porque ele nasceu e cresceu numa estrutura familiar bem complicada, né? Nós nunca ouvimos ele falar muito sobre o assunto. Minha mãe foi quem me passou mais informação a respeito do assunto do que meu próprio pai. Meu pai viu o pai dele, meu avô paterno, suicidar-se quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Cresceu numa família disfuncional, mas quando se converteu, entendeu que Deus tinha um plano para a família. A decisão dele foi: se antes de mim, na minha ascendência, na minha linhagem, ninguém viveu isso, a partir de mim muda. Daqui para frente uma nova história será escrita. Eu estou citando isso porque às vezes alguns se colocam no lugar até de se fazer de vítimas. Domingo passado, estava ministrando na igreja do Paulo, meu irmão, tive o privilégio de ministrar com meu filho sobre conexão geracional. Alguns anos atrás, eu e ele gravamos alguns vídeos juntos falando sobre legado que eu recebi do meu pai. O meu primeiro presente ao nascer foi uma Bíblia.
O primeiro presente que eu dei para meu filho, já ali no momento que ele nasceu, estava pronto, esperando, foi uma Bíblia. E ele está mantendo de pé a tradição do clã. Meus 2 netos, o primeiro presente que receberam foi uma Bíblia. E às vezes alguns ficam falando, eu não tive esse privilégio. E eu sou grato a Deus porque eu tive. Mas meu pai também não teve. Mas em vez de choramingar o que nunca teve, ele tomou uma decisão. Daqui para frente, minhas próximas gerações terão o privilégio e vão colher a consequência disso. Estou dizendo isso porque só à medida que o tempo passa, os anos passam, a gente amadurece, que eu comecei a entender o valor que meu pai dava quando nos ensinava sobre família. Ele queria que nós pudéssemos ter aquilo que ele não tinha experimentado. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto meu pai nos ensinava sobre a importância da família. Eu aprendi desde cedo que, embora a salvação seja algo individual, o plano e o projeto de Deus é familiar. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão quando fez essa promessa. Então, a salvação que vem por meio do evangelho se recebe, é responsabilidade individual. Mas o plano de Deus é para as famílias. Aí você vai ver Deus oferecendo salvação não apenas para Noé, mas para a sua casa. Não apenas para Ló, mas para toda a sua casa. Quando chega no Novo Testamento, por 2 vezes vemos a declaração sobre ser salvo quem crê, mas toda a sua casa. E nós precisamos entender que família é algo sério e importante aos olhos de Deus. Eu também aprendi desde cedo que a bênção de Deus nunca é derramada só sobre o indivíduo. Ela transborda para a sua família. No Salmo 128, do verso 1 ao 4, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, tudo te irá bem. Mas ele diz assim: tua mulher será como a videira frutífera em tua casa, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. No verso seguinte, o 4, a Bíblia diz: eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus nunca tem bênção só para o indivíduo, tem bênção para a família. Só que durante muito tempo eu achava que Deus abençoava a família porque ela é importante para mim. Então eu pensava, é uma maneira de indiretamente me abençoar. Aliás, eu sempre digo às pessoas: quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Quer conhecer minha antipatia, ou lado ainda não tratado da minha alma? Mexa com eles. Mas eu demorei para descobrir que a razão pela qual Deus abençoa a família não é simplesmente porque ela é importante para nós, mas primariamente porque ela é importante para Ele. Não apenas porque Ele é o responsável de uma instituição que criou, mas porque a instituição, família que Ele criou, serve a um propósito que nós precisamos entender. Eu aprendi desde cedo que Deus estabeleceu mandamentos familiares. São ordens específicas sobre o funcionamento da família. Como o marido deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o marido. Como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. E eu descobri que a obediência a esses mandamentos tem bênção diferenciada. Ora, observe que mandamento sinaliza a minha, a sua obrigação. Ou seja, se a gente cumpre, não fez mais do que obrigação. E como diz Jesus em Lucas 17, a gente ainda merece uma medalhinha no peito. Serve inútil, fizemos só o que tínhamos que ser feito. Mas quando o assunto é família, diz: se fizer o que tem que ser feito, eu recompenso. Um dos 10 mandamentos, que é chamado de o primeiro com promessa, diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente fala muito de prosperidade baseado no que eu e você damos e ofertamos. A gente precisa prestar atenção numa prosperidade que é proveniente da maneira que tratamos família. Tudo te irá bem e serás de longa vida sobre a terra. Não é frase de efeito, é mandamento com promessa. Anos atrás eu vi uma história de um amigo em comum sobre um outro terceiro. E eu achei a história um pouco meio assim, muito fantástica demais. E às vezes fico desconfiado. Não da maldade de ninguém, mas da nossa capacidade de, como diz o ditado, cada conto aumenta um ponto. As pessoas às vezes falam de testemunhos meus, experiências tão incríveis que eu nunca tive. Eu falo: não, foi bem menor do que isso. E um vai contando para o outro e vai aumentando. Eu ouvi aquela história, eu fiquei, não falei muito na hora, mas falei: eu estou achando que esse negócio está meio aumentado. Mas um dia encontrei o amigo e fui perguntar para ele. Ele me falou: foi exatamente isso que aconteceu. Ele teve uma trombose numa das pernas, o coágulo acabou subindo, virou uma embolia pulmonar. E dessa segunda complicação de trombose para embolia, eu não sei dizer o que foi o terceiro,
Mas o quadro dele se complicou de tal forma que basicamente os médicos o mandaram para casa desenganado para morrer. Ele estava no quarto, deitado na cama, muito debilitado. Ele disse que um dia viu um anjo de Deus entrando pela porta do quarto, sabia exatamente o que era aquilo. Ele o chamou, nas palavras dele, o classificou de um anjo da morte. Eu não quero dar nome nenhum aqui, mas Jesus disse que quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quando chega a hora dos que temem a Deus partir, nenhum de nós vai sozinho. A gente vai escoltado e bem acompanhado. Mas quando ele viu o anjo entrando, ele sabia. Ele falou: Luciano, eu nem pensei, foi uma reação. Quando o anjo entrou e eu entendi que ele estava ali para me levar, ele diz: eu apontei o dedo e disse: eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, eu honrei vô, eu honrei vó, eu honrei tio, eu honrei tia. Ele diz: eu reivindico o meu direito de longevidade. Eu falei: e aí? Ele falou: e aí? Que o anjo sorriu e desapareceu. E junto com o anjo sumiu trombose, sumiu embolia, sumiu tudo. Nós não estamos falando de frase de efeito, é mandamento com promessa. Então, quando obedecemos os mandamentos familiares, bênção diferenciada. Mas quando quebramos, que é o que chamo de pecados familiares, juízo diferenciado. O livro de Provérbios diz: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Porque Deus estabelece leis para proteger a família. Abençoa quem as honra, julga, abençoa de forma diferenciada quem as guarda, julga de forma diferenciada quem as viola, porque obviamente a instituição é importantíssima e Ele está disposto a defendê-la com unhas e dentes. Ele não a abençoa apenas porque é importante para nós, mas porque ela serve a um propósito maior a Ele. Embora tenha nascido e crescido num lar cristão, aprendendo todas essas verdades, honestamente eu nunca consegui conectar essas coisas a ponto de entender por quê. Até janeiro de 2005. Eu me lembro exatamente do que aconteceu. Eu estava em Milão, na Itália, para ministrar, e o Espírito Santo me levou a esse entendimento, de que há uma relação entre fé e família, e de que esses assuntos não podem se desconectar. Mas foi a partir desse dia que eu comecei a entender o porquê. A primeira coisa que Deus me falou, e vai nos ajudar a entender o porquê, é que Ele, Deus, se revela através de figuras familiares. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus se revela através de figuras familiares. Outro dia alguém me perguntou: pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei: não, é didático. É só para você memorizar. E aí, Deus começou a me fazer perceber o quê? Que Ele usa figuras familiares para nos fazer entender a nossa relação com Ele. Por exemplo, quando Deus quis explicar um pouco mais do seu amor, para que Ele apelou? Amor de mãe. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Resposta implícita: não. Mas de vez em quando, é raro, mas pode acontecer de ter uma ou outra mãe desnaturada. Por causa disso, Deus diz: mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. O que é que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falha, o meu permanece. Agora, amor de mãe é o mais sagrado, profundo e sacrificial nível de amor que o ser humano conhece. Gente, eu amo meus filhos, falei para eles desde que eram pequenos. Eu falei várias vezes, eu dizia: eu morreria por vocês, levaria uma bala por vocês, só não faria o que sua mãe faz. Porque o nível de sacrifício ali é algo assustador. Então eu estou falando desde as pequenas coisas, e Deus está dizendo, usando essa figura que todo mundo conhece muito bem, e Ele quer comunicar o amor, Ele apela exatamente para a figura materna. Mas na hora de falar do cuidado, Deus apela para a figura paterna. Jesus diz: qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, esse lhe dará uma pedra. Se pedir peixe, esse lhe dará serpente ou escorpião. E diz: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Apesar que toda vez que eu cito esse texto, eu lembro de episódio lá em casa, eu não consigo desconectar. Domingo, quando a gente era criança, estamos aqui os três irmãos, somos filhos de pastor, e domingo era o dia de passar fome. Porque a gente ia cedo para a igreja, na época da escola bíblica dominical. Depois dela tínhamos um culto. E depois do culto, papai ia atender todo mundo, fechar a igreja. Depois de fechar a igreja, era 2 ônibus para ir para casa, dependendo da linha que resolvesse pegar,
podia ser 3, não era mais comum. Nem sempre minha mãe conseguia deixar o almoço adiantado no sábado. Então às vezes quando chegava ela ainda ia começar o almoço do zero. E a gente assim, era o dia do jejum, era o dia da fome. Um dia meu irmão mais velho, Adriano, em nome do Sindicato dos Filhos Esfomeados, foi lá falar por nós e diz: mãe, não dá para esperar esse almoço até a hora ficar pronto, nós vamos morrer de fome. Era aquela coisa dramática. Aí minha mãe fez o que normalmente não era permitido, comer antes do almoço ficar pronto. Ela disse: então abre o armário, pega lá um saco de pão e vão se virando, se entretendo até o almoço ficar pronto. E meu irmão foi e pegou o saco de pão. Mas naquela época a gente, quando comprava o pão no mercado ou na padaria, não via na sacola de plástico, era de papel. Resultado, quando ficava para outro dia, endurecia. Hoje em dia na sacola de plástico fica murcho, mas pelo menos está mole. Eu lembro que meu irmão tira um pão e o pão está tão duro, ele começa a bater na mesa de madeira. Pó, pó. E ele olha aquilo e fala: qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Um dia eu contei isso na igreja, minha mãe, na primeira fila, ela levantou-se explicando: não sabia. Mas na hora que Deus fala de cuidado, Ele apela para quê? Para a figura paterna. Porque os pais têm uma percepção dessa responsabilidade que carregam. Mas na relação de pai e filho, Deus não aborda só o papel do pai direto em relação ao cuidado do filho, da mãe em relação ao amor para com o filho. Mas em Hebreus 12 ele vai falar de correção. Qual de vocês está sem correção? Ele diz: o filho está sem correção, não é filho, é bastardo, porque o pai corrige o filho a quem ama. E todos os aspectos do relacionamento, pais e filhos, são abordados por Deus para diferentes expressões da revelação de si. Mas não para aí. Se você vai olhar o outro aspecto da família, que é a relação do homem e a mulher, eles também são abordados e usados por Deus como figuras que Ele usa para se revelar. Efésios 5 nos diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa deve submissão ao seu marido como a igreja deve a Cristo. E Paulo termina dizendo: grande é esse mistério. O livro de Cantares é uma alegoria profética, não só de um casal apaixonado, mas da relação entre Cristo e a igreja. Isaías 62:5 diz: assim como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Todos os aspectos desses relacionamentos vão sendo usados. Naquele dia de janeiro de 2005, quando Deus começou a me fazer ver isso como um padrão recorrente na Escritura, eu lembro exatamente do momento em que Deus me fez lembrar de um episódio. Ele falou ao meu coração e disse: você lembra daquela viagem tal, envolvendo seu filho, o Israel? Meu filho devia ter perto de 4 anos de idade. Eu sei porque minha filha, que é 3 anos mais nova que ele, estava assim, perto de fazer 1 aninho. Eu lembro que nós fizemos uma viagem de Guarapuava, no interior do Paraná, onde eu morava na época. A gente estava indo para o interior de São Paulo visitar os meus sogros, depois meus pais. A viagem seria feita de carro e eram 700 quilômetros de distância. Mas assim, sabendo o melhor horário de sair, as horas de parar, acostumado com a estrada, economizando, não gastando tempo demais nas paradas, eu sabia que a viagem levaria em torno de 9 horas. E foi o que levou. E eu comecei antes de sair me preparar. Por quê? Todo pai que tem ou já teve o filho na fase de ainda bem criança, pequeno, sabe que quando eles viajam com a gente, eles vão fazer centenas de vezes a mesma pergunta. Pai, está chegando? Pai, falta muito? Pai, quanto tempo falta? Não sei você, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek. Só pelo tanto de pergunta que ele fala, não consigo nem assistir aquilo. Da época que meus filhos vinham esses desenhos, eu ficava assim desesperado. E eu fiquei pensando, como vai ser lidar com meu filho 9 horas? Eu pensei, bom, eu sou o pai, eu é que tenho que ser maduro. E eu procurei estocar todo o nível de paciência possível antes da viagem. O problema é que minha paciência esgotou com 8 horas. E a viagem durou 9. Depois de 8 horas, eu lembro de um momento que ele fala e aquilo já doía minha alma. Pai, quanto tempo falta? Eu respiro, sorriso assim, bota um sorriso no rosto de forma bem fingida. Olho para ele, digo, falta 1 hora, meu filho. E aí ele abre um sorrisão, obrigado, pai. Quando ele falou obrigado, pai, eu perdi a paciência. Eu falei, obrigado, por que, piá? Lá nós chamamos o menino de piá. Ele assustado falou, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Eu olhei para ele e falei, você entende de tempo?
Por acaso você sabe quanto é uma hora? Não. Eu falei, claro que não, você não tem relógio, se tivesse não sabe marcar. Eu falei, tu fica o dia inteiro me perguntando uma coisa que não entende, e ainda finge que entende. Eu perdi as estribeiras. A hora que eu vi, eu já tinha soltado os cachorros para cima do menino. Todo homem de Deus sabe que errou, não só pelo testemunho do Espírito Santo e a consciência, mas pelo jeito que a mulher olha. Minha mulher é muito sábia, ela não é dessas que ataca nem enfrenta. Mas quando eu viro para o lado, eu já percebi que ela não está mais me olhando com cara de meu herói. E eu pensei, agora já foi. Fiquei parcialmente arrependido. O que é parcialmente? Você pensa assim, posso até ter errado, até ter exagerado, mas dentro de mim eu estava assim, já celebrando, pelo menos vou ter um pouco de paz. Agora pensa no silêncio. Constrangedor ficou no carro, ninguém falava nada. Aquilo começou a me incomodar aos poucos, eu dizia, mas pelo menos eu tenho um pouco de paz. Mas daqui a pouco era muito silêncio. Começou a me incomodar. Aí eu comecei aos poucos a dizer para Deus, falei, posso até ter errado. E se tiver, talvez eu precise da sua ajuda para arrumar. Aquela coisa de não admitir nada ainda. E eu lembro que chegou uma hora que aquilo realmente começou a me incomodar. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a arrumar esse negócio. Aí daqui a pouco meu filho criou coragem, estufou o peito, falou alguma coisa no banco de trás que eu não ouvi. Falei, o que você está dizendo aí, Piá? Ele estufou o peito de novo, dessa vez falou mais alto. Falou, pai, fala sério. Eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não entendo de hora e não sei marcar o tempo. Ele falou, mas o senhor é inteligente. Se o senhor quiser, o senhor me arruma e me ajuda com outro jeito de explicar o tempo, que não seja pelo relógio. Quando ele falou isso, Kelly, minha esposa, começa a rir do meu lado, me olhando com a cara de quero ver você sair dessa. Eu fiquei apavorado, falei, como é que você explica o tempo para uma criança que não sabe medir o tempo, pelo único medidor de tempo que nós temos, que é o relógio? E eu fiquei pensando, como é que eu conseguiria fazer isso? Eu digo, Deus me ajuda, e de repente me veio um insight. Meus filhos, quando criança, eles tinham assim a capacidade de assistir centenas de vezes os meus desenhos. A minha filha então bateu todos os recordes. Ela sabia tudo de cor, gente. Ela dizia, pai, põe desenho tal. Eu dizia, filha, mas você já sabe de cor, você vai falar as falas antes das personagens. Mas é legal, eu tinha vontade de dizer, legal para você. Eu não aguento mais ouvir isso aí. Aí eu lembrei daquilo, falei, filho, sabe aquele desenho tal, que era o do momento? Ele falou, sei, pai. Falei, imagina que está na parte em que acontece mais ou menos isso. Quando minha mulher percebeu, bom dia, ela me olha, menos. Aí eu voltei bem no início do desenho, na parte que acontece isso, ela deu um sinal de joia, tipo, aí tá bom. Ele falou, sei. Falei, daí até terminar o desenho é o tempo que leva para a gente chegar na casa da sua avó. Quando eu falei isso, pensa no menino que estufou o peito, sorriu. Valeu, pai. Eu sabia que o senhor ia arrumar um jeito de me explicar o tempo que não fosse pelo relógio. Eu vejo o menino feliz, olho para Kelly, me olhando com cara de meu herói de novo. Todo mundo contente no carro, falo, Deus, o senhor é top. Eu arrumei tudo e ainda vou ter paz. Gente, não deu 10 minutos. O menino só mudou a pergunta, pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir com o olho na estrada e outro assistindo em tempo real o desenho. Quando eu estava pegando um acesso secundário para entrar na cidade que meus sogros moravam, meu filho, depois de um tempo sem perguntar nada, falou, pai, e agora? Que parte que está do desenho? Eu falei, filho, olha, não está passando nada. Ele, como assim? Eu falei, não, a tela está escura. E a criança entra no drama. Ele disse, será que quebrou o videocassete? Era essa época, videocassete. Alguns de vocês nem sabem o que eu estou falando. Ele falou, será que quebrou o videocassete? Eu falei, acho que não quebrou não. Ele falou, mas o senhor falou que não estava passando nada. Eu falei, na hora que você perguntou, a tela estava preta. Agora está subindo umas letrinhas. Gente, quando eu falei está subindo as letrinhas, pensa na festa que esse menino fez no banco de trás. Eba, chegamos. Por quê? Na relação de tempo que a gente tinha colocado ali, aqueles eram os últimos grãozinhos da ampulheta que estavam caindo, né? E ele fez a festa. O Espírito Santo falou comigo, você lembra disso? Eu falei, lembro. Ele diz, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Ele diz, você teve que entrar na cabecinha, no mundinho do seu filho e usar o universo de figuras que ele conhecia, porque ele não consegue acompanhar seu nível de conhecimento, de raciocínio, de sabedoria.
e diz, eu tenho que fazer com vocês a mesma coisa. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, a palavra traduzida natural é psíquico, entregue ao psique somente, não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Então Deus tem que descer no nível do nosso mundo, usar figuras que nós entendemos para que Ele consiga se comunicar. E Deus me disse, a diferença entre eu e você é que você improvisou aquele dia no carro e eu não improviso nada. Ou seja, quando você vê um padrão na Bíblia de Deus usar figuras familiares para se revelar, não é improviso, é parte de um plano, é parte de um projeto. Deus é o Deus onisciente, conhece tudo, presciente, conhece tudo de antemão. Nada do que Ele faz é improvisado. Tudo é automática e inevitavelmente planejado. Então Deus decidiu, antes mesmo de criar o homem, queria se revelar a Ele por meio de figuras familiares. Agora, a próxima pergunta é, por quê? Já temos um padrão, que Ele se revela através de figuras familiares. Então a próxima pergunta é por quê? Porque antes de criar a família terrena, Deus já tinha a sua família celestial. Eu durante muito tempo achava que família foi algo que surgiu com a criação do homem. Naquele dia o Espírito Santo falou assim comigo. E há vários textos que falam da família de Deus. Efésios 2,19 diz assim, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma família da qual somos parte. Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Imaginava a família de Deus como uma espécie de sobrado, andar de cima, os que já partiram para a glória, andar de baixo, os que estão aqui ainda na terra. Eu imaginava aquela filharada correndo, pulando, brincando nos dois andares, e Deus o paizão da família feliz. E nesse dia o Espírito Santo falou comigo e disse, quando é que você formou a sua família? Eu respondi para ele no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira, entre 9h30, antes de aproximar das 10 da noite. Eu lembro do momento que eu fiz os votos e entrei na aliança conjugal com a minha esposa. Respondi bem bonitinho para Deus. Naquele dia se cumpriu a escritura que diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Falei, foi ali que minha família começou. Ele me disse, e os filhos? Falei, os filhos vieram depois. O Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. A Lissa 3 anos depois do Israel. O Senhor falou, você não passou a ter a família quando gerou os filhos? Falei, não. Os filhos são o aumento da família que já havia começado. Eles não determinam o início. Eles são o aumento de uma família que já iniciou. Aliás, esse é o padrão bíblico, gente. Tem muita gente insistindo em fazer o filho primeiro para casar depois. Existe graça e misericórdia, mas presta atenção, nós temos que ensinar o máximo que nós puder essa verdade, num tempo onde o comportamento mundano está tentando engolir isso. Primeiro se casa e depois, debaixo da bênção, cobertura e proteção do casamento, se multiplica a família. Então, depois de ter explicado para Deus o que a gente imagina que Ele já sabe, não está perguntando porque não saiba, mas para me fazer pensar, o Espírito Santo fala assim comigo, se você pensa isso sobre a sua família, por que é que você pensa diferente da minha? Eu falei, como é que é? Ele falou, por que é que você acha que eu só passei a ter uma família quando os filhos surgiram? Vocês são o aumento de uma família pré-existente, de uma família que antecede a existência de vocês. Vocês não determinam o começo dela, vocês são apenas parte do aumento dela. Onde eu quero chegar? O mistério bíblico da Trindade, um só Deus, 3 distintas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Distribuição de tarefas, interação, a linguagem, a apreciação de um para com o outro, todos os ângulos que você olhar e analisar, a Trindade é o mais perfeito modelo de uma família. Apesar que desde janeiro de 2005, quando Deus começou a falar essas coisas comigo, eu vejo que quase sempre que eu chamo a Trindade de família, eu percebo uma reação no rosto de muitos, sem contar os que já verbalizaram isso também aos montes. Alguns me olham e dizem assim, pastor, peraí, se Deus é o Pai e Jesus é o Filho,
Então o Senhor está dizendo que o Espírito Santo é a mãe? De alguma forma as mulheres sorriem, elas gostam da ideia. Os homens olham com cara de heresia, está deixando Deus ser menino. Mas a verdade é que a Bíblia nem chama o Espírito Santo de mãe. E acredito que nós estamos fazendo uma análise equivocada. Qual é a análise equivocada? Normalmente nós pegamos a família terrena, que é uma réplica imperfeita e incompleta da família celestial. Porque nós temos realidades no plano natural e terreno que não existem no espiritual. Por exemplo, Jesus disse que no céu não se casa nem se dá em casamento. E que nós vamos ser como os anjos. Paulo escreve aos Gálatas e diz que em Cristo não há homem nem mulher. Ele não acabou com a definição de gênero. Mas ele está dizendo que no plano espiritual, aquilo que existe no natural, para efeito de reprodução, não tem nenhuma distinção. Então não adianta a gente tentar pegar a réplica imperfeita e incompleta do lado de cá e tentar avaliar a matriz a partir do que nós temos. Mas, se você fizer a análise inversa e da perspectiva da matriz da família celestial, você avaliar a família terrena, o que é que você vai descobrir? Que a mãe, na família terrena, tem funções similares às que o Espírito Santo tem na família eterna. Ele lá não é chamado de mãe, mas a mãe aqui reproduz funções que ele tem lá. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. E na família eterna? O Espírito Santo. Desde a criação, a Bíblia mostra o Espírito pairando sobre a face das águas antes da palavra ser liberada. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria na ocasião da anunciação e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é a fonte de consolo na família celestial? Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador. Quem é a fonte de consolo na família terrena? Eu não sei aqui, mas lá no sul do Brasil, onde eu criei meus filhos, eles já choram chamando a mãe. Mãe! Eu lembro de uma ocasião que meu filho caiu, fui acudi-lo, ele me driblou e correu para o colo da mãe. Eu fiquei todo ofendido, porque nós os pais às vezes somos mais imaturos que os filhos. Eu ficava olhando para aquela minha esposa e dizendo: não é justo isso não, eu que vi primeiro, eu que fui atender, como é que ele foge de mim? Eu lembro que Kelly olhava para mim e dizia: por que será? Com quem diz, vocês não sabem nada de consolo. Eu lembro de uma ocasião que Kelly falou: por que o pai, quando o filho sofre alguma situação, a primeira coisa que ele faz é dar um sermão? Eu falei: eu acho que é parte da nossa missão. Ela disse: quando alguém está afogando, não é hora de dar um sermão porque não aprendeu a nadar, é hora de jogar boia. Eu falei: faz sentido isso. Mas a verdade é que o pai pode oferecer algum nível de consolo, mas nunca como a mãe fará. Quando você começa a entender que é uma família eterna e uma família terrena, e que a família terrena foi criada justamente para que o homem tivesse aqui coisas parecidas com aquelas que já existiam lá no céu, você percebe que Deus planejou que família não fosse só uma forma de garantirmos a procriação da espécie, nem apenas um ambiente onde nós pudéssemos ter uma qualidade de vida emocional legal, com alegria e realização. Mas eu quero te dizer que na perspectiva bíblica, a família é parte de um sistema de valores que Deus instituiu e usa a fim de poder se revelar, a fim de poder colocar dentro de nós um nível de entendimento que de outra forma eu e você não conseguiríamos acessar. Aonde isso nos leva? Se em primeiro lugar entender que Deus se revela através de figuras familiares, nos leva a essa conclusão de que é uma família celestial e terrena, e que Deus usa essas figuras aqui embaixo para que a gente entenda a família de cima. O terceiro e último aspecto que eu quero abordar aqui nessa construção é que a visão familiar que eu e você temos, ela afeta a visão que nós teremos de Deus, ou a compreensão que nós teremos de Deus. Então, antes de dar os textos bíblicos, deixa eu começar ilustrando isso. Nossa visão familiar, ela se torna uma espécie de filtro da revelação de Deus. Há muitos anos atrás, quando era pastor em Guarapuava, eu estava no meio de um culto, um momento de adoração a Deus. Era um ambiente assim muito gostoso na adoração. A presença de Deus estava muito forte, o Espírito Santo movendo, eu estou ali adorando. De repente, o Espírito Santo me traz aquele testemunho interior forte. Sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja. A igreja tinha assim 20 metros de largura, mas 55 quase de comprimento. Deus disse: vá lá no fundo da igreja
e dar um abraço no Ciro. Ciro é um irmão que congregava conosco. Eu parei, primeira coisa que eu fiz, eu olhei para o fundo, já sabia mais ou menos quem sentava onde, e dava a ver o Ciro lá no fundo, apesar de ser bem comprido o auditório. Por quê? Ele era maior do que eu, maior do que a maioria, dá para ver de longe. Mas a primeira coisa que eu fico pensando é, será que isso é de Deus mesmo? Porque eu pensei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. A gente abraça na chegada, abraça na saída, ou quando muito num cântico de comunhão, quando o líder louvor pede. Eu falei, não é hora de abraçar. Eu penso, não, esse negócio não deve ser de Deus. Aí eu volto a adorar, aquilo vem de novo, sai do seu lugar, vai dar um abraço no Ciro. Eu olho, o Ciro ainda está lá. Eu falei, Deus, se for o Senhor mesmo, vamos arrazoar juntos? O Senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são ciumentas. Eu vou lá no fundo abraçar um só, na frente de todo mundo e mais ninguém. Amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono. Eu estou com um monte de crente bicudo aqui. Ele não veio abraçar. Pensei, isso não é de Deus, isso é coisa do Satanás querendo trazer divisão na igreja. Eu volto a adorar, aquilo vem de novo, sai do seu lugar, vai dar um abraço no Ciro. E eu ainda, é Deus ou não é? Eu falei, Deus, o Senhor sabe que nós os homens não somos assim tão dados ao afeto. Eu vou lá dar um abraço sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação. Falei, o amado pode me estranhar. Sabe, não tinha argumento que usasse, que silenciasse aquele testemunho interior. Eu falava repetindo, sai do seu lugar, vai dar um abraço no Ciro. Eu simplesmente pensei, seja o que Deus quiser, só tem um jeito de descobrir se é o Espírito Santo falando comigo por meio do testemunho interior. Fui lá onde o Ciro estava. Então, como ele estava lá no fundo da igreja, saí, tinha um corredor central, saí pelo corredor do canto da parede e cheguei até perto dele. Ele era assim, tinha um irmão sentado na cadeira do lado do corredor, ele era o segundo. Quando cheguei, todo mundo ainda adorando, ele de olhos fechados. Eu percebi que a boca dele está mexendo, mas ele não parecia estar cantando, porque não batia o movimento da boca com a música. Sabe, tipo novela mexicana, dublada lá no Brasil? Não batia, eu fiquei olhando aquilo, eu pensei, talvez ele esteja orando. E aí, de repente, na minha limitada leitura labial, me pareceu que ele fez um amém e parou. Pensei, é minha hora. Cutuquei ele. Quando cutuquei, ele me viu, ele já levou um susto. E eu já fui me explicando. Falei, pode te parecer estranho, mas Deus me mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali mesmo, dei um abraço apertado, gordo nele. Eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta, me surpreendo, porque a hora que eu abraço ele, esse cara começa não apenas a chorar, ele começa a urrar, ele começa a gritar. E eu querendo manter a discrição e está todo mundo olhando. Você já deu um abraço em alguém que o abraço virou unilateral? Tipo assim, você terminou o seu abraço, mas o outro não termina o dele. Eu terminei meu abraço e ele não me largava. Eu abraçava de novo, terminava o segundo, ele não me largava. Abraçava de novo, terminava o terceiro, ele não me largava. E aquilo foi ficando estranho para mim. Eu não sei quantos abraços eu dei enquanto ele dava um só. Além de chorar, urrar, gritar, babou tudo em mim, gente. Os irmãos olhando, eu com vontade de dizer, é ele, não sou eu. Gente, para mim, não... se alguém perguntar, pastor, foi especial? Eu dizia, foi horrível. Eu queria era correr dali. Mas quando finalmente ele me largou e terminou o abraço dele, eu curioso não aguentei sair sem perguntar. Olhei para ele e falei, o que é que aconteceu? Ele falou, o senhor não faz ideia. Minha vontade é dizer, é por isso que eu estou perguntando. Mas tem hora que você pensa de um jeito e graças a Deus se domina as do outro. Falei, o amado poderia explicar? Falei, pastor, o senhor sabe que eu sempre tive dificuldade com a forma como vocês ficam chamando Deus de pai. É paizão para cá, é paizinho para ali, né? O tempo todo. E quando ele falou isso, eu falei, você não teve pai? Eu falei, porque esse é o típico comportamento de quem não teve pai. Ele falou, pastor, eu tive pai. Meu pai botou comida na mesa, deu um teto sobre a cabeça, vestiu a gente. Mas nem de longe ele foi essa figura carinhosa que vocês tentam sugerir que um pai é. Foi, meu pai nunca fez um elogio, nem para mim, nem para nenhum dos meus irmãos. Ele só xingava e amaldiçoava a gente. Meu pai nunca me deu um abraço. Contato físico eram só as surras que iam de injustas a abusivas. Foi, pastor, eu estava aqui na adoração, estava longe, lá nas galáxias. Aí o líder de louvor, de repente, no meio da canção, falou assim, sobe agora no colo do papai. Ele falou, onde eu estava? Voltei na hora. Foi um balde de água fria, que negócio acabou meu momento. Ele falou, mas eu achei que a reação dentro de mim foi tão hostil.
que eu me assustei com aquilo. E ele falou, e eu comecei a orar e dizer, Deus, deve ter alguma coisa errada comigo. Por que eu reajo dessa forma? Ele falou, se é importante te entender como pai, eu quero te entender como pai. O problema é que nesse momento eu te olho através da lente do pai que eu tive, e não do pai que o senhor deve ser. Então ele falou, talvez só exista uma forma de mudar essa visão. É se o senhor se revelar a mim como o pai que eu nunca tive. E naquele momento ele começa a orar e dizer, o que eu mais queria do meu pai era um abraço, eu nunca tive. Ele falou, eu te desafio a vir me dar um abraço de pai. No meio do caminho, no meio da oração, ele fala assim, espera aí. Ele falou, até evangelizar, que é tão importante, nem o senhor faz pessoalmente, o senhor terceirizou, delegou para a igreja. Então ele falou, o senhor não precisa vir pessoalmente, mas se o senhor mandar alguém que vem em seu nome, dizendo ter sido enviado pelo senhor para dar o seu abraço de pai, eu vou entender isso como um sinal de que eu preciso enxergá-lo de forma diferente. E a hora que ele termina essa oração e diz em nome de Jesus, amém, eu cutuco ele. Pensa no timing perfeito. Ele olhou e falou, pastor, eu nem sei como o senhor chegou tão depressa. Eu fiz assim para ele. Falei, eu lá sou The Flash, rapaz. Falei, você não sabe o trabalho que eu dei para estar aqui. O tanto que eu relutei para vir te dar o abraço. Mas o Deus que sabia a hora que você ia orar, sabia a minha resistência, ele começou a me desprogramar antes, para que quando você terminasse de orar, eu tivesse, eu não sei você. Eu amo a ideia de um Deus que sabe o que você precisa antes da necessidade surgir. Quando ele terminou a oração, eu estava lá. Ele falou, pastor, se for só o abraço, eu já tinha tido e recebido o sinal que eu precisava, mas não parou aí. Ele falou, o Espírito Santo, bendito Espírito Santo, está se movendo nesse lugar. Diz o Espírito Santo, na hora que o Senhor me deu um abraço, meteu uma mão lá dentro do meu peito. Falei, pastor, deixa eu tentar te explicar isso com as minhas figuras de linguagem. Eu cresci na roça. Eu falei, o senhor tem ideia do que é arrancar raiz? Eu falei, não, já arranquei uns matinhos, outro que é chato, mas uns matinhos sem vergonha, não dá para comparar. Ele falou, tem raiz de arbusto? Ele falou, não estou falando árvore, arbusto pequeno. Que elas são tão profundas, elas estão tão arraigadas na terra, que às vezes a gente tem que puxar aquilo no trator. E quando aquilo vai saindo, ele vai arrebentando a terra toda, vai fazendo buracos e sulcos em todo lugar para se desprender e soltar. E diz, é interessante a hora que a gente consegue puxar com o trator e terminar de arrancar aquele arbusto, o estado que fica todo esburacado a terra por dentro. E falou, a sensação que eu tinha, que na hora que o senhor deu um abraço, uma mão enfiou lá dentro e começou a arrancar raízes profundas. O pastor, eu não consigo te explicar. Eu chorei, eu urrei, eu gritei porque doía. Aquilo mexia em toda a estrutura, parece que de todo lado enquanto puxava, aquilo mexia uma coisa dentro de mim. Mas ele falou, pastor, inexplicavelmente, quando isso terminou de sair, parou de doer. E diz, eu consigo pensar no meu pai e não há mais nenhuma associação com Deus, porque eu entendi que Deus é um pai completamente diferente do que o meu foi. Pastor Luciano, onde o senhor quer chegar com isso? Vamos lá. Eu disse que a visão que nós temos de família afeta a visão que nós temos de Deus. Naquele momento, Deus não estava apenas curando um relacionamento, Deus estava afetando uma visão, para que ele pudesse olhar e enxergar não uma caricatura de Deus, que a lente do relacionamento ruim com o pai estabeleceu uma caricatura, uma distorção do que ele enxergava. Deus queria trazer a capacidade de enxergar sem aquilo. Então preste atenção, Deus deseja preencher lacunas familiares dentro de nós. Salmo 68:5 ele diz, eu sou o pai dos órfãos. Ele está dizendo, você é órfão que não teve pai, e deixa ser seu pai. Eu quero assumir esse buraco, essa lacuna que existe aí dentro de você. No Salmo 27:10, Davi diz, ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem. Gente, pai e mãe são os últimos a desistir de alguém. Mas pode acontecer, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ele está dizendo, as lacunas emocionais deixadas por situações familiares no nível humano são preenchidas por Ele. Qual o propósito dele? Não é apenas tentar tirar dor, é corrigir uma visão. Janeiro de 2005 virou da noite para o dia, meu entendimento de família, minha maneira de
tocar e conduzir minha própria família, administrar as famílias. Porque Deus começou a falar comigo e dizer: pare de pregar apenas restauração familiar e concentre-se na restauração da visão familiar. Eu falei: qual a diferença entre um e outro? Ele disse: restauração familiar, não são todos que podem viver. Eu falei: como é que é? O Senhor me disse: a casa onde há restauração familiar não é mais possível. Eu falei: não fala assim, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Como que não é possível? O Senhor me disse: alguém que teve problema com o pai, ou a mãe, ou ambos, e os pais já morreram, ele pode até viver uma cura no aspecto emocional e na dor dele, mas ele não vai restaurar o relacionamento. Aquilo acabou, não volta. Eu falei: faz sentido. E diz: alguém que se converteu no segundo ou terceiro casamento não tem como viver a restauração de tudo o que já desmoronou. Eu falei: também faz sentido. O Senhor me diz: mas mesmo que hajam aspectos do relacionamento familiar que não serão restaurados, a visão de família que foi criada a partir daquela experiência precisa ser mudada pela lente de revelação da palavra de Deus. Por quê? De alguma forma, tudo o que fazemos no relacionamento com Deus e com a igreja é afetado pela visão que nós temos de família. Eu já estou há quase 30 anos no ministério pastoral. E já pastorei 3 igrejas em cidades diferentes do mesmo estado que é o Paraná. Em todas elas, eu comecei a fazer algumas constatações depois de alguns anos. Que as pessoas trazem para dentro do convívio da igreja o estilo e o comportamento familiar que tinha. Toda igreja tem aquele grupo de irmãos que são os barraqueiros. Normalmente, quando você vai checar a história, é assim que resolvia as coisas dentro de casa. Pastor, o senhor está julgando essas pessoas? Não, sempre fui do time deles. Em todas as igrejas, eu sempre amei pregar fé. E tem hora que você está pregando fé, está lá citando uma promessa de Deus: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tem uns caras que estão te olhando com aquela cara de eu vou voar. Mas tem outros que estão te olhando com a cara assim de sei, e daí? Eu apelidei essas pessoas de incrédulos crônicos. Não importa a mensagem de fé que você prega, aquilo nem arranha eles. Em todas as 3 igrejas, em 30 anos de ministério, o que eu comecei a perceber em comum em todos eles? Estatística, o que eu vou apresentar agora. Todos os incrédulos crônicos que tinham dificuldade de reagir, viveram experiências de abandono familiar. Agora, com a lente com a qual eles estão olhando, você está dizendo: o pai disse, nunca te deixarei. Lá dentro está dizendo: sei, o meu também falava isso e ó, vazou. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, seus filhos têm o dom da fé? Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor conta tantos milagres que eles viviam desde cedo, que não é comum, não é normal. Eu falei: não, eu não acho que eles têm o dom da fé. O que eles tiveram foi um pai que, apesar de limitado e imperfeito, o versículo da Bíblia que eles mais me ouviram falar a vida inteira, não foi nem João 3,16. Foi uma citação do Salmo 15, que também repete no 24. O que jura e com dano seu não muda. Se falou, está falado. Falou, tem que cumprir. Falou, não se volta atrás. Eu lembro de uma ocasião que meu filho tinha perto de 7 anos de idade. E ele me liga, eu estava pregando fora. E ele fala assim: pai, que saudade de você. Eu falei: filho, também estou com saudade de você. Estava uns 3 dias fora de casa. Mas de repente ele mudou o assunto e falou: mas não liguei para falar da saudade. Eu falei: é mesmo? Você ligou para falar do quê? Ele falou: pai, liguei para dizer que eu tenho orgulho de você. Você para mim é tipo o apóstolo Paulo, que viaja para falar de Deus, para abençoar as pessoas. Eu sabia que tinha o dedo da mãe por trás, ministrando o menino. Mas eu fico pensando, se é linguagem de um garoto de 6 para 7 anos. E aquilo começou a me emocionar. E me emocionou de tal forma que eu tapei o bocal do celular, naquela época, aqueles grandão, que tinha os flip e tudo, para ele não perceber que eu estava já ameaçando chorar. Eu estava emocionado. Eu lembro que de repente, no fim da conversa, ele diz assim: então é isso, pai, só não esquece o meu presente. Até hoje ele diz: pai, eu era criança, não tinha malandragem nenhuma. Ele diz: posteriormente viríamos aprender que a melhor hora de pedir algo para o senhor ou para a mãe é depois do tempo com Deus, quando vocês estão bem quebrantados. Ele falou: naquela época não. Mas eu, emocionado do jeito que estava, eu nem pensei. Eu falei: o que você quer? Ele ficou assustado do outro lado, disse: estou podendo escolher? Eu falei: o que você quiser. O problema é que nós estávamos vivendo o momento financeiro mais difícil da nossa história. Porque fomos plantar aquela igreja sem nenhum tipo de salário ou suporte.
Eu levei outras 6 famílias comigo. Eu tinha desfeito de casa, carro, tudo que tinha, não durou muito. Todo mundo baixou o padrão lá no chinelo. Ele já tinha me pedido um certo presente um tempo atrás, que eu falei, sem chance. Mas assim, não tem possibilidade nem a longo prazo. Só que nessa hora, emocionado, eu falei, o que você quiser? Ele falou, pai, se é o que eu quiser, é aquele presente que eu te pedi um tempo atrás. E aí caiu minha ficha, mas eu já tinha prometido. E eu pensei, tô lascado, vendo um rim, mas não volto atrás do que eu falei. Então na hora no telefone falei, é seu. Quando falei é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi do outro lado o barulho do finado telefone fixo caindo no chão. E os berros, gritos dele para a mãe. Mãe, ganhei meu brinquedo. Eu pensei, ainda vou no shopping almoçar. Era um domingo de manhã. Depois vou comprar o presente. Depois tem mais 2 horas pelo menos de estrada. Mas ele já tinha ganhado o presente antes. Por quê? Se o pai falou, está falado. Uma criança que cresce num ambiente onde promessas são sustentadas, tem dificuldade de crer nas promessas de Deus? Não. As pessoas cresceram num ambiente onde nenhuma promessa é sustentada, elas vão ter dificuldade lá de cá. E mesmo que não dê para restaurar aquela família e fazer todo mundo prometer e cumprir, pode-se mudar a visão familiar. Então a pergunta é, como é que se muda a visão familiar? Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É por isso que nós precisamos mergulhar na palavra. A Bíblia não determina apenas como as famílias devem funcionar. Ela tem o poder de simplesmente limpando e ajustando o nosso coração. Eu disse que eu amo pregar fé. E quando você tem a chance de falar no culto fé, você não pensa em falar em outra coisa. Mas o Espírito Santo me levou a essa convicção hoje, de tentar ajudar a sua fé de forma indireta, começando pela sua família. Porque se não entendemos e vivemos família de forma correta, nós nunca vamos viver a fé de forma plena e completa. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui para te julgar, nem jogar pedra em você. Muitos de vocês, se não a maioria, talvez não tiveram o privilégio que eu tive de ser orientado desde criança nessas verdades. Talvez você diga, pastor, eu não carrego um legado como você, mas talvez a semelhança do meu pai, você possa ser aquela pessoa que diga, eu não aprendi, eu não vivi, eu não tive exemplo, mas eu decido que a partir de mim muda, que daqui para frente muda, que uma nova história vai ser escrita. Nós precisamos entrar num lugar em Deus onde algumas dessas coisas mudem. O que eu vou falar de novo é estatística, não estou dando agora teologia. Eu descobri que toda pessoa que viveu experiências péssimas com a mãe tem dificuldade de relacionar com o Espírito Santo. Pessoas tiveram dificuldade no relacionamento com a figura paterna, com o pai. Mas Deus quer trazer cura ao meu e ao seu coração, não apenas para que a gente se livre da dor das lembranças, mas para que a lente da revelação seja corrigida e se ajuste. Entender essas coisas mudou a maneira de eu conduzir minha casa. Porque eu entendi que o tipo de marido que eu seria e o tipo de pai que eu seria determinaria qual seria a lente de revelação que meus filhos teriam de Deus. E de repente eu me vejo diante não apenas da obrigação de cumprir o que Deus espera de mim enquanto pai ou marido, mas diante da responsabilidade de ser espelho e inspiração para minha casa. Para que a gente feche e conclua, pense comigo. Qual é o maior evento no calendário de Deus que ainda está para acontecer? Um casamento. É a vinda do noivo, Jesus, para a noiva, a sua igreja e esse casamento. É o maior evento no calendário de Deus. Por que eu estou falando isso? Toda a orientação bíblica é de que a noiva que está aguardando o noivo deve ser uma igreja santa, pura, sem mácula, santa, irrepreensível, sem ruga nem qualquer coisa semelhante. Mas nossa geração tem se tornado talvez uma das mais difíceis de absorver a mensagem de santidade, porque os nossos paralelos foram destruídos. Das igrejas que eu pastoreei, não estou falando das outras, das que eu pastoreei, sempre ensinei essas verdades e tive o cuidado de trabalhar isso com todo mundo.
Alguma coisa, isso podia variar de 60 a 75, mas alguma coisa em torno de 70%, eu diria, na média, dessas 3 igrejas, lugares, estruturas, culturas, épocas diferentes. Em torno de 70% dos jovens que cresceram na igreja, não estou falando de quem converteu depois, porque não dá para esperar isso deles, mas dos que nasceram no lar cristão, foram criados, preparados desde criança, em torno de 70% deles não se casavam virgens. 70%, num lugar onde o ensino era contínuo, intenso e frequente. Não era falta de informação, nem de estímulo ou encorajamento. Eu fico imaginando o que não deve ser nas igrejas que nem toca no assunto. Isso significa o quê? Que os princípios do mundo estão entrando na igreja, engolindo o comportamento. Agora, a maioria de nós tem uma mania boba de pensar que o diabo existe só para nos atormentar, como se a gente fosse o centro do universo. Que o diabo surgiu só para perturbar sua paz, para roubar sua alegria. Deixa eu te dizer, ele não está tão preocupado com a sua alegria. Para alguns ele oferece uma alegria que é transitória, não é permanente, mas porque o que ele quer é sabotar o relacionamento com Deus. O que nós não percebemos é que ao comprometer o entendimento do que é se guardar puro para o casamento, um paralelo de entendimento que Deus quer que a gente tenha sobre uma igreja que se guarda pura, tem sido roubado e tem sido comprometido. O diabo não existe para bagunçar a sua casa, vamos dizer assim. A missão dele é prejudicar o relacionamento com Deus. Mas se ele trouxer distorções de família, ele sabe que ele vai prejudicar o outro lado, além de prejudicar a nossa casa. E a boa notícia é que nessa noite, Deus tanto pode trazer restauração para a sua família, como para a sua visão familiar. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. E que nós orássemos juntos. Se eu puder te convencer na saída, quando você for fazer o investimento dos livros, dê atenção a esses falam sobre família. Porque, como eu disse, para reconstruir uma visão familiar, nós precisamos de todo um discipulado, um ensino, uma orientação bíblica, que não apenas nos digam o que ou como fazer, mas que nos ajude a absorver uma ideia e uma visão que é maior do que isso, e que define os paralelos corretos. Mas eu gostaria que nós orássemos. Coloca a sua vida diante de Deus. Pai, a tua palavra foi compartilhada. Eu sei que nós fizemos isso com aplicações genéricas, generalizadas. Eu sei que nós fizemos isso, ó Deus, de forma corrida, resumida. Mas o Teu Espírito tem o poder de trazer aquele nível de aplicação personalizada que só o Senhor, que só os céus podem proporcionar. E nós oramos por isso nessa hora. Oramos, ó Deus, que o Senhor não apenas provoque a lembrança de experiências que tentamos enterrar e esquecer. Nós oramos que o Senhor traga cura. Nós oramos, ó Deus, que haja cura em todos os níveis. Mas acima de tudo, nós oramos por restauração da visão familiar. Nós oramos por dias e por um processo onde o entendimento da visão de família molde não apenas o nosso comportamento dentro de casa, mas construa a lente de revelação que teremos do Senhor. Eu oro a Deus pelo entendimento de que fé e família são assuntos que não se separam, que não se desconectam, que estão totalmente relacionados. Eu oro que essa compreensão gere temor na forma de vivemos família, mas também gere em nós a dependência do Senhor e das intervenções do alto. Nós clamamos graça, nós clamamos favor, nós clamamos misericórdia sendo derramada sobre cada casa aqui representada, sobre o coração de cada um dos teus filhos e filhas. Espírito Santo, o Senhor se move nesse lugar, como naquela reunião do abraço do Ciro. E eu oro a Deus, seja aqui agora ou posteriormente, seja de uma forma tão contundente como aquela experiência do Ciro, ou de uma maneira mais discreta, mas nós oramos que o poder do Senhor se manifeste, que o teu consolo, restauração e cura se manifestem, e que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Não apenas aqui e agora, mas ao sairmos deste lugar, a partir de agora, que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça,
se estenda, multiplique-se em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Jesus, alguém tem que tirar esse microfone de mim. Apesar que a gente ainda tem um chãozinho, um tempo de estrada, eu vou ficar um tempo ali do lado da mesa, rabiscando os livros, desenhando flor, casinha. Não, estou brincando. Para aqueles que quiserem, foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Eu queria só que você desse um toque do irmão aí do seu lado e falasse, só não esquece aquele meu presente.